Uma boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa tarde para essa audiência pública. Para darmos início, então, à audiência, convido o prefeito municipal, o senhor Guilherme, para se fazer presente aqui na frente, à minha direita. Contamos com a presença do vereador Jair, vereador Rogério, vereador José Gouveia Crispim e o vereador Leonardo Canzi. O vereador Marinaldo me informou agora que já está chegando. Esperamos que os demais vereadores também cheguem. Bem, pessoal, queria enaltecer a presença de vocês aqui hoje. Muito vem sendo cobrado da Câmara de Vereadores desde outubro, né, quando nós tivemos aquele dilúvio no nosso município, que infelizmente, né, aconteceu de levar a ponte, essa importante ponte, que praticamente liga todas as nossas comunidades, né, ali na Vila Bonita, com saída para a linha Jacaré, linha Roselito, Ponte Nova, as aldeias, também liga o nosso município, a cidade vizinha de Ramilândia. Então, nós aqui na Câmara somos sabedores e conhecedores, né, dos transtornos que a falta da ponte tem gerado para a nossa população. E nós, vereadores, temos acompanhado o trabalho do prefeito e da sua equipe. Eu quero aqui agradecer de coração toda a equipe da administração municipal que está aqui presente, os secretários municipais, a procuradora jurídica do município, e a gente vem acompanhando o trabalho, né, de toda a equipe da administração em prol de angariar recursos para a reconstrução da ponte. Nós tivemos, né, algumas viagens a Curitiba e também a Brasília, aonde nós demos andamento, né, para a aquisição desses recursos para a reconstrução da ponte. E nós sabemos que essas informações nem sempre chegam à população. E como os meses vão passando, você vê, né, isso foi no final de outubro, já estamos praticamente indo para o final do mês de abril, e a população espera uma resposta, a população quer saber o quando que se iniciaria a reconstrução da ponte. Na sessão passada esteve aqui alguns moradores lá da Ponte Nova e também da Roselito, nos pedindo que convocasse uma audiência, uma reunião, para que a gente convidasse o prefeito e toda a sua equipe para ele vir esclarecer e trazer essas informações, né, para a população. E é isso que a gente fez. Nós convocamos então essa audiência. Agradeço a todos que ajudaram de uma forma ou de outra para que essa audiência acontecesse. Eu vou estar passando a palavra para o prefeito, onde ele vai fazer uma breve explanação das atividades da administração municipal, e logo em seguida daí a Patrícia terminando de formatar o computador dela ali, onde tem as informações da ponte para serem repassadas a vocês. Como é uma audiência pública, né, todos nós que estamos aqui presentes temos o direito de indagar, de perguntar, de questionar, né, quem quer que esteja aqui na frente, ou até se tiver alguma pergunta para algum secretário, né. Pode até fugir do assunto, né, prefeito? Eu acho que é um bate-papo, né. Se não for só direcionado à ponte, se for qualquer outra atividade da administração, eu acho que o momento é válido. Nós estamos aqui reunidos, temos a tarde inteira aí para estar esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então, bem-vindo, prefeito. A gente agradece a tua presença aqui e a palavra está contigo para fazer os primeiros esclarecimentos. Se quiser usar a tribuna, fica à vontade. Chegando aí o secretário de Saúde, o senhor Ornélio, obrigado pela presença. Uma boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a presença de todos nessa tarde. Agradecer aí e parabenizar aos vereadores que tiveram a iniciativa para que a gente pudesse
também repassar para a população, principalmente a informações relacionadas à ponte ou às pontes, né, que a gente está indo atrás desses recursos. E aí, na oportunidade, a gente também já fez um resumo de algumas atividades que nós fizemos já nesses 15 meses, para a gente poder passar isso para a população. Agradecer os vereadores, agradecer o presidente da Câmara também, que nos deu a oportunidade de estar repassando algumas informações para vocês. Então, de antemão, quero agradecer a todos que colaboraram aí para que a gente chegasse hoje no momento que depois a Patrícia vai passar para vocês. Também agradecer novamente a Câmara de Vereadores, que logo depois do evento também se mostrou parceira para que a gente pudesse colher as informações a campo, para que a gente pudesse alimentar o sistema da Defesa Civil, para que a gente conseguisse angariar os recursos, para que a gente pudesse pleitear esses recursos para a construção da ponte. Ontem eu estive num evento onde o Esperafico tomou posse como chefe da Casa Civil, e lá eu encontrei o Coronel Zarpelon, que é o chefe do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil aqui na região, e uma breve conversa que eu tive com ele, ele parabenizou o município, porque dos vários municípios que foram atingidos naquele momento, o único município que conseguiu preencher todos os documentos no prazo, que está com as negativas todos em dia, para conseguir os recursos do governo federal, é Diamante do Oeste. Então, parabenizar aí a todos que se envolveram para que a gente conseguisse juntar todos esses documentos. A equipe da Defesa Civil, os secretários, os vereadores, a população em geral que colaborou. Então, essa sim é uma pequena amostra do que a gente está fazendo aí, para também deixar a par a população de alguns investimentos que a gente tem aí para o futuro do município. Então, se quiser, passando. Então, assim, a gente vai fazer um breve relato da condição financeira, isso de janeiro de 2017 até hoje. Então, quando nós assumimos, nós tínhamos 324 mil de saldo em banco, 920 mil em dívidas. Hoje, isso com recursos livres, nós pegamos também com um saldo positivo nos convênios, nas outras ações, um valor que na época ultrapassava 2 milhões em convênios. Hoje, nós temos saldo em banco, volta lá, Cida, aquela. Recursos de convênios, isso em 2017, 1.965.000 e 117 mil em dívidas empenhadas. Então, tinha um saldo de 1.847.530 de saldo de convênios. E atualmente, hoje, nós estamos com saldo em banco em 886.540 de dívida empenhada, então temos um saldo positivo de 346 mil. Em convênios, a gente tem em saldo 2.166.000, em dívida empenhada 371, então tem um saldo de 1.794.000. Tínhamos um problema muito sério com relação às negativas. O município estava com uma pendência muito séria, e isso não era da gestão anterior, ela vinha se enrolando desde 2008, então o município não possuía certidão negativa do IAP, tendo sido notificado pelo Tribunal de Contas em 25 de maio de 2017, concedendo um prazo para nós de 60 dias para regularizar as pendências, sob o peno de não poder mais acessar recurso nenhum via convênios do Estado ou da União. Essa aqui é a cópia do ofício que nós recebemos. Mas graças a Deus a gente tomou aí fizemos vários compromissos aí, tanto com o IAP quanto com o Tribunal de Contas, e a gente hoje, graças a Deus, tem essa negativa, por isso que a gente consegue pleitear esses recursos, e a gente conseguiu. Então, acabamos com o lixão, isso foi um compromisso nosso, acabar com o lixão, terraplanagem no local, que daí no início a gente fez uma cobertura com aveia. O lixo reciclável passou a ser destinado para uma associação de Veracruz, enquanto a gente ainda não tem o nosso barracão. O lixo orgânico passou a ser armazenado em containers apropriados, transportados para a empresa contratada para a cidade de Chapecó, ressaltando também que essa atividade, também essa licitação já tinha sido feito no final da gestão anterior, então a gente pegou aí uma carona também para que a gente pudesse fazer acontecer o transbordo. Então, o lixão, na época, estava nessa condição, quando nós
pegamos e logo depois ele ficou assim. Então a gente teve que fazer todo esse trabalho para que a gente conseguisse as negativas. Hoje a gente tem o transbordo nesse local, mas já fomos informados também pelo IAP que eles já não vão aceitar mais nesse local, que o município vai ter que fazer um barracão apropriado para deixar o container, para que ele não pegue chuva, para que ele não contamine o solo. Então a gente também já está com o projeto do barracão pronto, a gente só tem marcado lá com o IAP uma reunião para apresentar para eles o projeto do barracão para que a gente continue com a negativa. Apesar que a nossa negativa tem uma validade até o ano de 2019, mas a Glória esteve no local e já nos informou que o município vai ter que disponibilizar ainda um barracão para poder acobertar os containers. Então hoje nós temos essa licença do IAP, né? Então hoje nós conseguimos acessar os recursos. Essa é a negativa, não dá para ver aí, mas ela vence em 2019, setembro de 2019, né? Também estamos dando todo o apoio, esse foi o nosso compromisso, para que a gente montasse aqui uma associação de catadores de material reciclável. Hoje ela já está instituída, já está formalizada, já está tudo certo. Inclusive a gente já assinou um convênio com a Itaipu, onde contempla também a execução de um barracão para o lixo reciclável, também porque quanto mais a gente conseguir separar, então fica até aí um pedido para a população que a gente separe o lixo, que a gente vai deixar de gastar com o transporte e a gente vai transformar esse lixo reciclável em recurso para o município, para a Associação dos Catadores. Então a gente pede que a população realmente separe o lixo reciclável. Isso tudo vai ajudar o município aí, principalmente a Associação de Catadores. Então, aqui está dizendo que estamos com o projeto elaborado e vamos construir com recurso próprio o barracão de transbordo. Esse é o que a gente precisa aí também deixar pronto a um curto espaço de tempo. A Associação de Catadores está aí, essa foi uma visita que eles foram fazer em Santa Terezinha de Itaipu. Santa Terezinha de Itaipu é um modelo regional de coleta seletiva, de separação de lixo. A gente levou os membros da associação até a localidade de Santa Terezinha de Itaipu para ver como que funciona lá. O local a ser instalado, então, é esse local. A gente vai deixar um espaço ainda do lado do cemitério para que a gente tenha aí uma ampliação do cemitério, mas ainda a área é suficiente para que a gente faça a construção desse barracão nesse local. Aqui também antes a gente tinha um problema de lixo, hoje já não existe mais. Essas são algumas propostas aí, algumas emendas, alguns investimentos que a gente já conquistou e que a gente tem já cadastrado para conquistar. Aquisição de um trator agrícola, R$150 mil, com 17 mil de contrapartida. Essa já foi feita a aquisição e já foi entregue o trator. Essa é uma emenda do deputado Esperafico. Esse já está tudo certo. Um recap asfáltico também, a emenda era de 250 mil, na licitação ela baixou um pouco o valor. Também já está licitado, a gente só está aguardando a liberação da Caixa para a gente fazer a execução, que é na Rua São Paulo e uma continuidade da Avenida Brasil. Aquisição de equipamentos agrícolas, 2 carretas, 2 colhedoras e 2 distribuidores de adubo. Essa é uma emenda que a proposta está aprovada, uma emenda para 2018, do deputado Toninho Vande. Esse é o trator que foi comprado e foi entregue. Aquisição de equipamentos, carreta metálica, basculante, distribuidor de adubo, orgânico, escada giratória para veículos de médio e grande porte, motosserra profissional, perfurador de solo, podador de galhos, profissional, soprador de folhas e cortador de grama. Essa também é uma emenda de R$100 mil, essa é uma emenda de 2017, está tudo aprovado, a gente só está esperando a liberação para licitar. Essa é uma emenda também do deputado Toninho Vande. Aqui também nós fizemos várias, no Siconv, a gente agora tem a possibilidade de fazer várias propostas voluntárias. Então, o município estando habilitado, o município pode fazer via Siconv essas propostas e, na medida do possível, conforme vai aprovando, eles acabam liberando para os municípios que fazem a documentação tudo certinho. E nós fizemos algumas na área do esporte e uma delas
se eu não me engano, foram 2 aprovadas. Esse projeto Brincando com o Esporte, apoio financeiro para custeio de atividades esportivas em diferentes modalidades para crianças de 6 a 17 anos no período de férias escolares. Então, assim, está tudo aprovado, é um valor de 107.500, uma contrapartida de 1.200, aguardando a liberação dos recursos. E se a gente conquistar isso, a gente tem uma atividade aí para o final do ano. Esse é o outro projeto também, pelo esporte, apoio financeiro para custeio de atividades esportivas, diferentes modalidades para crianças de 6 a 17 anos, por um período de 24 meses. Esse é um valor um pouco maior, e dessas seriam atividades no dia a dia. Também é uma proposta voluntária, feita pelo SICOMV, foi aprovada e a gente está aguardando também a liberação dos recursos. Também nessa condição a gente tínhamos lá uma proposta de 250 mil da FUNASA, que é para recipientes para resíduos sólidos, que a gente fez a opção de lixeiras para a cidade, para a gente poder separar o lixo orgânico do reciclável. É um valor de 250 mil. Também está aprovado, aguardando a liberação de recursos. Essa a gente teve aí um apoio do deputado Sérgio Souza, ele priorizou essa emenda lá na FUNASA para o município. Então, a gente só está aguardando também a liberação dos recursos. Temos cadastrado e aprovado também uma proposta no SICOMV, que é um rolo compactador. A proposta é um valor de 215 mil de emenda do deputado Evandro Roman e uma contrapartida do município de 134.735. Essa é uma proposta para 2018, ainda a gente está aprovada, mas a gente vai ter que esperar a liberação dos recursos. Temos também um caminhão-toco, 136.986,30, com uma contrapartida de 48 mil, uma proposta também já aprovada, uma proposta liberada para esse ano pelo deputado também, pelo deputado Sérgio Souza. Aquisição de equipamentos agrícolas, carreta agrícola, colhedora de forragens, roçadeira, terraceadora e gradeadora, é uma proposta de 2018, essa também é uma proposta do Esperafico. Temos também, numa condição já adiantada, um centro de convivência para a terceira idade. A gente esperava que esse recurso seria liberado o ano passado, 350 mil. O deputado Sérgio Souza priorizou, mas houve um corte nos recursos do governo federal e acabou ficando para esse ano. Mas já abriu de novo, o município já cadastrou, está tudo certo. A gente também está, a proposta está em análise, mas com uma possibilidade bem grande de liberar esse recurso para a gente fazer a construção do centro de convivência da terceira idade. Construção da ponte do Rio São Francisco. Vou falar só do valor, e depois a Patrícia vai falar sobre o plano de trabalho. Então, assim, no orçamento ela ficou no valor de 2.683.688. Vou falar um pouco da parte do que a gente vem fazendo, o trabalho de contato político, de tudo que a gente tem feito, não só nessa proposta, mas em todas elas. Então, assim, a gente tem tido bastante viagens, tanto para Curitiba quanto Brasília. Está tendo também uma parceria muito grande por parte dos vereadores para que a gente consiga buscar esses recursos em todas as visitas, em todas as viagens que a gente vai para buscar uma melhoria para o município, para buscar esses recursos para que a gente possa aplicar aqui em benefício da comunidade. A gente sabe que o que aconteceu com a ponte lá, ninguém gostaria que tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu, é coisa da natureza, a gente não tem muito o que fazer, o que nos resta é trabalhar certo, andar com o município em dia, mantendo as negativas em dia, tendo suas parcerias para que a gente consiga os recursos para deixar aí uma ponte, e não só a ponte, as outras atividades aí funcionando numa melhor forma possível. Nesse mesmo pedido das pontes, aí a gente cadastrou, a gente tinha feito num primeiro passo, a Patrícia vai explicar depois, num projeto só, mas nas viagens que nós fizemos, nós tivemos um contato direto com o coronel Renato, ele é o secretário nacional da Defesa Civil, e nós explicamos para ele que a gente tinha uma prioridade muito grande nessa ponte. Como eram 11 pontes, ele resolveu que nós separássemos, então fizéssemos em 2 propostas, para que ele aprovasse o quanto antes a ponte maior. Então, a ponte maior já está aprovada, a gente só está aguardando a liberação do recurso. E aí, as outras pontes, elas estão as 10 pontes em análise ainda, então, assim, a gente tem uma possibilidade muito grande de receber aí
mais algumas pontes de concreto. A gente fazendo essas pontes de concreto, onde são pontes de madeira, a gente vai ter uma vida útil muito maior. Claro que com a natureza a gente não tem muito aqui dizer, mas uma ponte de concreto, a própria manutenção dela, a vida útil é muito maior. E a chance da gente também conseguir esses recursos aí para a construção dessas pontes também é uma condição que eu acho que é possível. Esse valor de 2.683.000 é o valor do orçamento, então assim, são usadas várias tabelas para que chegue nesse valor. Esse valor é provavelmente o valor que será liberado do município, aí terá a licitação. Na licitação, as empresas que estiverem habilitadas vão participar, possivelmente esse valor aí, ele vai diminuir um pouco, e aí o restante desse recurso é devolvido para o Ministério da Integração. A gente não pode utilizar em outro local. Temos também já aprovado, só estamos aguardando aí para assinar o convênio, agora nessa troca de governo, do governo do Estado, mas 180 mil que o município auxiliou a ADAF, a Associação da Agricultura Familiar. Esse recurso vem para a ADAF, 180 mil mais R$ 3.600 de contrapartida da ADAF. Custeio e aquisição de equipamentos no programa Mais Renda no Campo, adubos para conservação de solo, aquisição de carro para apoio à comercialização, rótulos de embalagem para os produtos e conservação de nascentes. Então, esse valor é um valor que vem para a ADAF. Então, uma grande parte disso aqui será utilizado para que a gente possa fazer funcionar lá a unidade de cana-de-açúcar. Temos também, está em andamento, a gente conseguiu, logo depois da chuva, a gente foi buscar recursos também no governo do Estado, eles acabaram liberando um valor não muito alto, mas ajuda bastante, R$60 mil, para a gente poder fazer a recuperação de algumas estradas. Isso a gente está realizando com o maquinário da Prefeitura, está em andamento e execução. Falta ainda terminar, um trecho que a gente fez lá da Vila Bonita, Beira Rio ali. A gente está terminando um serviço no assentamento e logo em seguida a gente vai fazer o serviço lá. Então foi colocado Ponte Nova, linha São João, linha Vila Bonita, Ponte Nova, Vila Bonita, Santa Terezinha, linha Miro, linha Lagoinha, Aldeia. Esses foram os locais. A gente sabe que com 60 mil a gente não faz tudo isso, mas é um recurso que ajuda o município. Também temos no SEAB, isso é via Emater, daí, aquisição de um distribuidor de esterco, aquisição de insumos, adequação de carreadores, conservação de nascentes e cerca para proteção de mananciais. Isso também é o SEAB com a Emater. Está aprovado o plano de trabalho também, a gente só está esperando para assinar o convênio. 190 mil por parte do governo do Estado e 10 mil por parte da Prefeitura de contrapartida. Também temos daí do governo, aqueles recursos, alguns são do governo federal e alguns do governo estadual. Esses aqui são do governo estadual. Ele tem liberado kits esportivos no valor de 15 mil, através de uma parceria com o deputado Schiavinato. A gente também teve alguns kits de materiais esportivos entregue também numa visita que o Sandro teve em Curitiba com o deputado André Bueno, também já foi entregue para as escolas. No Paraná Cidade, aquisição de uma pá carregadeira, uma escavadeira hidráulica. Esse é um recurso que a gente fez já os orçamentos, ficou em 640 mil, então 500 mil é por parte do governo do estado e 140 mil por parte do município. Esse também é um convênio que a gente já tem assinado, a gente só está esperando a liberação para licitar. Então são duas máquinas que vai ajudar muito, principalmente o setor do pátio lá, para que a gente possa aí executar os trabalhos com mais agilidade e com menor custo, que a gente sabe que terceirizando esse serviço, que agora foi necessário, o valor do custo da hora máquina é muito maior. A gente tendo essas máquinas aí, a gente vai poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de folga, uma máquina que a gente sabe que faz uma diferença muito grande no município. Esse também é uma emenda, numa visita que esteve aqui o deputado, na época chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, juntamente com o chefe da Casa Civil, Eliezer, e também o deputado André Bueno. Eles visualizaram que o município precisava dessas máquinas, eles liberaram, agora a gente só está esperando a autorização para a licitação. Nessa mesma visita a gente teve a disponibilidade
para que a gente pudesse adquirir aí alguns tubos para escoamento de água, principalmente nas estradas. A gente está fazendo aí, sempre que é possível, a gente fazendo esses bueiros, tirando a água de dentro da estrada. A gente vai ter aí um pouco mais de despesa agora, mas a gente vai ter uma vida útil nas estradas muito maior. Também pedindo a colaboração aí dos produtores rurais para manter sempre aí que possível as beiras de estradas limpas, tirando a grama, que também é uma preocupação nossa e uma condição de que, mantendo as beiras de estradas limpas, a gente também terá uma vida útil muito maior nas estradas. Essa é uma parte dos kits que foram entregues, o deputado acabou vindo entregar aqui no município, daqueles 15 mil. Esses são os tubos que a gente foi buscar, inclusive já utilizando a carreta. Essa é uma doação que a gente conseguiu na Receita Federal. A gente também pretende adaptar essa carreta, comprar uma prancha para que a gente possa fazer o transporte também das máquinas pesadas. A gente sabe que é uma necessidade. Também tivemos aí algumas liberações, alguns convênios já assinados. Um veículo van para a Secretaria de Esportes, no valor de 120 mil, uma contrapartida de 50 mil. A gente só está esperando consertar lá. O governo do estado depositou 105 mil, a gente está esperando ele depositar os outros 15 para que a gente possa fazer a licitação. Também temos um caminhão para a coleta dos resíduos. Esse foi um compromisso feito com o deputado, numa visita do deputado Ricardo Arruda, missionário Arruda. Veio aqui no município, fez o compromisso que liberaria esse caminhão e acabou liberando. Então o caminhão hoje já está no município. Está tendo algum probleminha na questão da parte mecânica da coleta ali. Já foi corrigido, a empresa já levou para corrigir algumas vezes, mas ainda não está funcionando perfeitamente, porque o primeiro caminhão que a empresa entregou foi para o município. Então eles estão, toda vez que dá o problema, eles acabam corrigindo. Esse caminhão já está no município e a gente já está fazendo a prestação de contas. Temos também 2 academias ao ar livre. Aqui só está uma, mas são 2 academias, uma liberada pelo deputado Schiavinato e outra também liberada pelo deputado André Bueno. Inclusive uma delas a gente colocou lá para Ponte Nova, uma academia a gente vai montar lá na Ponte Nova, ali naquele terreno ao lado do posto de saúde. Esse é o caminhão, que já está trabalhando. Também esses são os equipamentos que a gente conseguiu da Receita Federal. Então, um automóvel Astra, uma caminhonete Estrada, um ônibus, uma caminhonete S10, um cavalo mecânico, a carreta, um automóvel de passeio Gol e um automóvel Fiesta Sedan. Também tivemos aí, esse foi da Receita Federal em Cascavel. Também tivemos recebendo da Receita Federal em Foz do Iguaçu diversos pneus, alguns deles que a gente poderia utilizar na frota municipal, a gente está utilizando, e o que não pôde ser utilizado, que não servia para o município, nós fizemos o leilão, que também faz parte para que a gente possa fazer as contrapartidas de todos esses convênios. Com relação a Itaipu, a gente também teve alguns convênios assinados, um patrocínio de 35 mil para a comemoração da festa no final do ano, um auxílio catástrofe natural na aquisição de tubos de concreto, meio fio, algumas cestas básicas, algumas bocas de lobo. Esse convênio está em andamento, então a gente, folhas também de Brasilite, para quem precisou do evento, então ele está em andamento ainda, a gente está realizando. Também temos um convênio de 47 mil também para recuperação de estrada Beira Rio. A gente, quando iniciou esse convênio, a gente ia começar lá pela Ponte Queimada, inclusive estava começando, e naqueles dias deu o evento das chuvas, a gente teve que parar e recomeçar em alguns lugares que já estavam prontos, porque lá ainda tinha uma condição de tráfego. Também assinamos um convênio com a Itaipu, no valor de 3.600.000, mais ou menos, um valor de 2.295.000 por parte da Itaipu e 1.330.000 por parte do município. Então, esse convênio é uma microbacia. Ela é uma microbacia que pega aqui a Água da Esperança e o assentamento, uma parte do assentamento. A gente já tem várias ações aí. Daí, nesse convênio também está contemplado o barracão de lixo que eu falei, e os equipamentos
São 6 quilômetros também de calçamento. Aqui tem conservação de solos, mas esse é para microbacia que foi destinado. Se eu não me engano, nós tínhamos pedido, depois só tem que confirmar com o pessoal da Itaipu, a gente tinha pedido nesse mesmo convênio calçamento para a gente fazer na Vila Rural e também na comunidade da Ponte Nova, dentro da comunidade. Então, espera que esteja sido contemplado já nesse convênio. Então, a Associação de Catadores Brilha Diamante já está regular, já está funcionando, já tem o seu estatuto, está tudo ok. A gente só está esperando a construção mesmo para que eles consigam trabalhar aqui no município. A apresentação do levantamento realizado pelo Departamento de Engenharia Municipal, junto com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao barracão, aguardando essa audiência que eu falei lá junto ao IAP. Regulamentação e complementação da Academia de Saúde. Essa academia estava com os equipamentos que nós tivemos que substituir para que a gente pudesse finalizar ela lá e acessar os recursos também para a manutenção dessa academia. Regulamentação e complementação do abatedor. Então, a gente também já está em fase final aí de liberação por parte do IAP, também para que a gente possa licitar aí também os equipamentos para fazer funcionar o abatedor municipal. Implantamos também o Vale Alimentação para todos os servidores municipais concursados. Aquisição e distribuição dos EPIs, equipamentos de proteção aí para os trabalhadores. Também temos em andamento já, com a possível assinatura aí de um convênio, em fase bem adiantada, a implantação do sistema de água no assentamento, também que era uma necessidade básica lá para o assentamento. Então, via Sanepar, uma contrapartida de aproximadamente 50% do município, mas ela está em fase de elaboração, com uma chance grande da gente poder conveniar com a Sanepar. Destinação do terreno anexo para a construção do barracão dos resíduos. Também fizemos a aquisição do micro-ônibus para atender os alunos que frequentam a PAI. Esse já está tudo ok, foi comprado com recurso próprio. Agora também com essa mudança no governo, o Esperafico assumindo a Casa Civil, há uma possibilidade muito grande de nós conseguirmos novamente assinar um convênio para o término da construção da escola. Os projetos já estão todos prontos, todos aprovados, inclusive já com a liberação do Corpo de Bombeiros. É um projeto que foi feito pela MOP no valor de aproximadamente R$1.680.000. A gente está esperando aí, na semana que vem, o Esperafico assumir a Casa Civil para ver se a gente consegue reativar essa construção da escola. Temos também a quadra coberta e a creche. Então, essa também é a empresa que estava tocando as duas obras, era a mesma empresa, acabou falindo, então nós vamos ter que licitar novamente. Está em fase final de construção, mas a gente vai precisar ainda licitar de novo para que a gente consiga terminar. Esse é o micro-ônibus que foi comprado para as crianças da APAI. São alguns recursos, então, na saúde. Tem uma proposta aprovada já de custeio na saúde de 130 mil do Esperafico, 25 mil de equipamentos odontológicos, é uma proposta aprovada também do Esperafico. Temos 25 mil também destinada pelo deputado Evandro Roman, está aprovado, esperando já o pagamento. Tivemos também aprovado e liberado 80 mil para aquisição de uma ambulância menor, por parte também do Esperafico, Ministério da Saúde. Tivemos no ano passado 100 mil reais de custeio da saúde também do Esperafico. 40 mil aprovado, aguardando a licitação, o dinheiro já está na conta. Só aguardando a licitação, a gente só está esperando uma relação dos equipamentos que a fisioterapeuta está fazendo para a gente fazer a aquisição desses equipamentos de fisioterapia. Também fizemos aí a aquisição de uma ambulância, 120 mil por parte do Estado. Não, essa aqui está feito, a licitação está aprovada, a gente só está aguardando, os vereadores já estão em fase final também da aprovação, para que a gente peça para a empresa já trazer esse veículo, um veículo de transporte para a saúde.
Aquisição de veículos para transporte, então 120 mil é mais uma van também, que foi, esses 120 mil aqui foi destinado pelo deputado que entrou no lugar do deputado Paranhos. Qual é o nome? Vilmar Rockenbach, desses 120 mil. Esses outros 120 mil também que a gente está aprovado e esperando a liberação dos recursos, foi numa conversa com o Ornélio, com o Hélio Rusch, também está aprovado, a gente só está esperando a liberação dos recursos. Esses 450 mil, esse dinheiro já está na conta, a gente só está fazendo aí os orçamentos para fazer a licitação, e são ônibus também destinados naquela visita do Rossoni, junto com o André Bueno, em parceria também das mesmas forças somadas com a Câmara de Vereadores, para que a gente conseguisse a liberação dos recursos. Esse já é um ônibus um pouco maior. Aquisição também de 2 veículos Gol, que foi 90 mil, isso foi também, esses veículos já estão sendo usados lá na saúde, esses vieram veículos mesmo, um foi liberado pelo deputado Schiavinato e um pelo André Bueno também, uma visita que os vereadores haviam feito no início do ano passado na Assembleia em Curitiba. Também temos algumas novidades na saúde, a gente tem, sabe que isso com certeza aí no futuro vai trazer uma série de conforto para a população, que é o agendamento das consultas, reorganização do recurso do Vigia SUS, que é também pelo Vigia SUS a gente comprou mais um carro, é um veículo Gol, esse veículo é exclusivo daí para a equipe que trabalha na saúde, não pode ser utilizado por transporte de passageiros. Material de consumos, EPI, crachá, mochila. Também conseguimos resgatar o programa Mais Médico, a gente tem um médico atendendo aí. Temos também médicos 8 horas na UBS e um médico no hospital, com plantão de 12 horas. Também tivemos a aquisição de uma ambulância, essa também foi emenda do deputado Schiavinato, foi 120 mil por parte do governo do estado e, na época, 25 mil de contrapartida do município. Temos também aprovado já, em fase de licitação, a ampliação da unidade de saúde, então a gente foi um projeto já antigo, mas já está liberado, 413 mil, 250 mil por parte do governo do estado e o restante por parte da prefeitura. A gente vai levar então tudo lá para a UBS, daí a Secretaria de Saúde, o pessoal da Vigilância Sanitária que está hoje ao lado da Secretaria de Educação, ficarão todos lá na UBS, para até um conforto até para a população, que tudo que estiver relacionado com a saúde estará lá. Então, essa é a ambulância que eu falei que nós conseguimos comprar, esse é o veículo Gol do Vigia SUS, esses são os 2 veículos que vieram por parte do governo do estado. Também fizemos uma pintura no hospital, a gente sabe que estava precisando, estava numa condição visualmente e até de proliferação de algumas bactérias, e principalmente com relação a algumas janelas. A gente também fez essa reforma externa no hospital. Interna a gente já tinha, na gestão passada já tinha sido feito, então agora nós fizemos na parte externa. Você tem das obras. Pode passar. Então, essas são algumas ações feitas pela Secretaria de Obras. Como eu falei, a gente está fazendo aí, onde há a necessidade grande, os bueiros. Então, são vários bueiros que foram feitos. A gente está colocando tubo onde a água acaba correndo. Também são as pontes, a maioria das pontes que foram levadas, a gente teve que refazer de madeira.
o mesmo lugar. Tivemos também, fomos agraciados aí, graças a essa liberação por parte da LAR, fizemos 6 terraplanagens, auxiliamos aí em 6 terraplanagens para aviário de postura. E normalmente quando se faz o aviário, a gente também tem que recuperar o acesso para que os produtores e a cooperativa consigam acessar aí, independente do dia, independente do tempo. Então, foram 6 aviários de postura e mais alguns aviários e chiqueirões de corte. Cascalhamento também tivemos aí, principalmente nas estradas mestres e alguns carreadores numa condição com mais dificuldade. A gente fez aí praticamente uns 70% dessas estradas mestres, então foi feita toda a recuperação dentro das aldeias, foi feito a linha Lagoinha, o acesso também ao Ouro Fino, também o desvio que a gente teve que fazer ali na Ponte Nova. Então, foi feito bastante trabalho também de cascalhamento, principalmente no assentamento, onde tem o transporte escolar. Também alguns carregadores que a gente precisou fazer. Pedir também a compreensão de alguns produtores, que às vezes precisam do serviço, mas a gente está priorizando principalmente onde tem o transporte escolar, onde tem escoamento de produção. Também uma dificuldade muito grande de cascalho em algumas regiões, a gente sabe disso. As liberações também por parte do IAP de algumas cascalheiras, isso também é bastante burocrático, demanda aí de engenharia, precisa aí de liberação. Também o IAP também com pouco pessoal para vir fazer as visitas, então isso também é um pouquinho demorado. Tivemos um gasto também considerável com empresas de terceirização, mas foi a única solução que nós encontramos para resolver o problema de imediato. Algumas dessas pontes que foram reconstruídas, se Deus quiser, a gente tem aí a possibilidade de fazer de concreto. Ontem também, conversando com o pessoal de Itaipu, a gente pôde aí, conversar com relação aos blocos que ficaram dentro do rio. Pediram para a gente fazer um projeto de qual que é o custo para tirar esses blocos, para a gente talvez tentar montá-los em algumas pontes onde ainda estão de madeira. Secretaria de Educação. Nós implantamos o projeto Curumins. O projeto contempla aí, hoje, aproximadamente 60 crianças. É um projeto em parceria com o Exército, com o Sargento do Exército. Nesse projeto também, esse ano, vai contemplar aí a fanfarra. Fizemos aí a aquisição de materiais pedagógicos, tanto para a escola quanto para a creche. E a busca pela conclusão aí das obras da escola, da supercreche e da quadra. E agora a Patrícia vai falar então sobre a ponte. E se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento aí com relação ao que a gente passou, a gente está aí para poder responder. Acho que podemos dar sequência a Patrícia fazer a apresentação, depois nós abrimos para os questionamentos, né? Para agilizar, pode ser?
Boa tarde a todos. Peço licença, então, nesse momento, para falar com vocês agora como coordenação da Defesa Civil, que eu também respondo pela pasta de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mas também estou como coordenadora daqui da Coordenação de Defesa Civil Municipal. Então, Ciro, você vai estar passando, fazendo um favor? O que é a Defesa Civil, né? Proteção e Defesa Civil. Eu coloquei para a gente conversar sobre um pouco, para esse entendimento, decreto de nomeação dos membros, o que é o plano de contingência, como que acontecem as ocorrências, o registro das ocorrências, para que a gente tenha o reconhecimento tanto a nível estadual e federal dos estados de emergência e calamidade, o que é o FID e o que é o S2ID. Então, para a gente entender o que é a Defesa Civil, né? A Defesa Civil é um conjunto de medidas que os munícipes, cada um de nós é responsável para fazer com que, em situações de emergência, em situações de caos, a comunidade possa ter condições de se ajudar, de ajudar as pessoas que estão com um problema, as pessoas que estão isoladas, as pessoas que perderam os seus bens, quer seja por chuva, por vento, por granizo. Então, é uma organização de pessoas para que se possa colaborar com os munícipes em situações de crise. Como que atua, então? A Defesa Civil, ela trabalha em medidas preventivas, medidas de socorro, assistenciais e também de recuperação. A situação, ela pode estar em condição de normalidade, quanto também em questão de anormalidade, situações de emergência e estado de calamidade. O que seria uma situação de normalidade? É quando não tem uma situação de crise. Por exemplo, a Defesa Civil pode colaborar na campanha de prevenção ao mosquito da dengue. Pode estar colaborando com a saúde na questão de campanhas de vacinação. Pode estar colaborando na educação, nas escolas, com a brigada. O que é a brigada? É auxiliar as crianças da escola, numa situação de emergência, a evacuar a escola com segurança. Então, isso também faz parte da Defesa Civil. Para que isso, né? Tudo para que a população tenha o bem-estar, que a população possa minimizar os efeitos danosos, o problema de uma crise, numa situação crítica, a população, então, tem uma forma de ser atendida de forma rápida, de forma segura e de forma tranquila. Quem pode participar da Defesa Civil? Toda a comunidade, ela pode participar da Defesa Civil, ela pode fazer parte da Defesa Civil. Pode passar. Então, o prefeito, o município, ele precisa fazer um decreto nomeando as pessoas, então, para a Defesa Civil. Aqui a gente tem, então, coloquei o decreto, ele ficou um pouco apagado, mas tem as pessoas, então, que são as responsáveis, né, pela Defesa Civil aqui no município. Eu vou colocar algumas fotos daquela situação da ocorrência que teve no final de outubro, começo de novembro, entre 29 e 30, onde o município teve aquela precipitação de 322 milímetros em menos de 24 horas. E aí tem algumas fotos para vocês terem ideia das áreas que foram atingidas e das proporções que tiveram essa ocorrência. Então, aqui a gente pode ver a perca dos animais, muitos animais foram levados, as áreas rurais, as áreas de lavoura foram invadidas. Aqui também a área de lavoura que teve, com a velocidade da chuva, teve o arrasto das sementes, das plantas que se perderam. Aqui também a lavoura que foi atingida também pela força das águas. Aqui também lá um pontilhão que teve, pela força da chuva, foi arrancado. Aqui também a condição de um pontilhão, questão de estradas. Aqui no Corvo Branco também a ponte foi arrastada. Aqui é na aldeia indígena também, a parte de lavoura, aqui tinha milho, aqui é a casa do indígena que também teve os seus pertences todos perdidos pela força das águas. Aqui também a lavoura, lá na parte da aldeia, no ETT.
Aqui também é na ponte, na cabeceira da ponte da NTT também, que teve a chuva, com a força da chuva levou a cabeceira. Aqui também na Itamarã, aqui é a parte de lavoura, onde a força das águas também levou as plantas. Aqui lá no Jacaré, no Jacaré não, é na Casa do Jacaré, lá no assentamento, o apelido dele é Jacaré. Aqui também é uma ponte que foi levada. Aqui a área de lavoura também lá na aldeia, a mandioca também, parou toda ela na cabeceira do rio ali, perto do rio. Aqui também é no assentamento, a área onde foi alagada. Aqui também ali no assentamento, naquela entrada perto do laticínio, obrigada, do seu Tixé, o apelido dele, sempre o pessoal fala por apelido, né? Aqui também, essa aqui, Sandra, lá no assentamento, vocês tiraram, que foi feita a vistoria lá, foi feita a visita. Aqui também, ali na Água da Esperança. Aqui, lá na Ponte Nova, aqui está a ponte lá do Rio São Francisco. Aqui é a casa do Toninho, eu deixei aquela foto para mostrar mais ou menos até a altura que a água chegou, que foi na janelinha do banheiro lá da casa do agricultor. Aqui é por dentro da casa também, lá no fundo dá para ver a altura do agricultor, do proprietário, e no fundo até onde a água chegou. Então, esse agricultor perdeu tudo. O vizinho dele também perdeu tudo. A água atingiu. Aqui, depois que a água baixou, como que ficou a situação da ponte. Aqui também, lá na Ponte Nova, que também teve a cabeceira, que o pessoal, a maioria de vocês é de lá, ficaram ilhados, né? Não tinham como se locomover. Aqui também mais um pouco da Ponte Nova, do arrasto dos galhos e como prejudicou o acesso. Aqui também parte de lavoura, que foi atingida. Mais uma ponte que teve problema. Isso aqui foi um aviário, aqui no quilômetro 2, que foi invadido pela lama, pela força da chuva, e perdeu 15 mil animais, pintainhos, que estavam alojados. Na cidade também a gente teve problema de alagamento, então as pessoas ficaram com as casas com altura de água até mais ou menos pelo tornozelo, em alguns pontos. Teve também muros que também caíram pela força das águas e do solo, da terra, acabou cedendo. A gente teve que chamar também o socorro dos bombeiros para acudir uma família lá do Otávio Vila, que quem conhece ali a região, a família que cuida do chiqueiro lá de porco ficou ilhado, e aí para não correr risco de sofrer algum incidente, foi chamado os bombeiros então para socorrer essa família. Então, pessoal, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Para vocês terem uma ideia que, antes de nós fazermos o cadastro, antes de ser feito todo o procedimento de recurso que o município precisa para fazer a recuperação dessas pontes, dessas estradas, a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer um levantamento do que foi perdido, do que foi atingido pela força da chuva, nesse caso. Qual foi a dinâmica que foi usada? O incidente aconteceu, se eu não me engano, na segunda-feira. Na segunda-feira à tarde, já se estava conversando as equipes, a gente se reuniu aqui na Câmara de Vereadores. E o que acontece? A Defesa Civil precisa de agilidade nas informações, porque a gente tem 15 dias para abrir o pedido o chamado. Então, dentro desses 15 dias, a gente precisa ter todas as informações, ou melhor, a maioria das informações possíveis para preenchimento. Por quê? Porque o estado de emergência ou de calamidade, ele só é declarado pela Defesa Civil, levando em proporção o recurso financeiro que o município tem, quantas pessoas residem naquele município e qual o valor das percas. Então, foi feita uma reunião, foram montadas as equipes, foram 5 equipes que foram visitar vocês, muitos de vocês acho que receberam a visita das equipes. Essas equipes fizeram um levantamento das informações do que foi perdido. Em cima dessas informações foi alimentado o sistema. Também foi conversado com as cooperativas, foi conversado com a Emater, foi conversado com o Pátio de Máquinas, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social,
com as secretarias do município de saúde também, para que fizesse um levantamento do que se perdeu também nos órgãos públicos. Porque teve remédio que molhou, teve aluno que ficou sem poder vir para a escola, teve pessoas que foram atingidas lá, que tiveram que receber alimento, né, cesta básica, porque molharam tudo, perdeu tudo, roupa, colchão, enfim. Tudo isso, todas essas informações são levantadas e são alimentadas no sistema. Cido, por favor. Esse sistema, então, ele é feito o registro da ocorrência, e esse registro que a gente finalizou, então, dessa ocorrência das chuvas, fechou em 12 milhões. Cido, lê para mim, por favor, que vai ficar melhor para você. 12.975.809. Então, praticamente quase 13 milhões de prejuízo, para uma população de 2.500 e... bem em cima no quadro. 2.536 famílias. Então, em cima desse levantamento, desse prejuízo de 12 milhões, quase 13 milhões, e o número de pessoas, o sistema gera o documento que é o de estado de emergência. Então, depois, esse aqui então é o decreto que gerou-se do estado de emergência, o número 808 do ano passado. Então, na sequência, aí o governador reconhece o estado de emergência e depois foi encaminhado para o governo federal, e aí o governo federal também faz a análise do S2ID e também reconheceu o estado de emergência. Então, o que é esse estado de emergência? O município ele tem 180 dias que ele é considerado em estado de emergência. E aí você tem o tempo de apresentar os projetos, você tem o tempo de apresentar a documentação, para que a gente consiga, de forma mais ágil, conseguir, então, esses recursos para recuperação do que foi perdido. Então, aqui é o sistema federal que a gente alimenta. Pode seguir. E aqui, então, pessoal, é o plano de trabalho da ponte, lá da Ponte Grande, que a gente costuma dizer. Porque, como o Guilherme falou antes na apresentação dele, a gente montou o plano de trabalho para 11 pontes, que a gente, né, percebeu que precisava de recuperação. E quando chegou o documento lá em Brasília, no Ministério da Integração, para que se agilizasse o processo, eles pediram para desmembrar, separar. Então, fazer o projeto da Ponte Grande e fazer um projeto da ponte, das 10 outras pontes separado. Então, o projeto da Ponte Grande, eu vou precisar da tua ajuda de novo, Cido. Bem aqui embaixo tem o valor, 2 milhões, o Guilherme já falou, mas é bom repetir. 2.600.000. Isso. Então, esse projeto, como é que aconteceu? O engenheiro da prefeitura, ele precisa ir lá no local onde aconteceu, né, a queda da ponte, fazer as medições, fazer as estimativas. Em cima desse pré-projeto, é encaminhado para Brasília. Lá em Brasília, os engenheiros do Ministério da Integração fazem toda a análise. Foi conversado com os vereadores também para verificar qual seria a melhor possibilidade de fazer esse projeto, né, para que se agilizasse a execução desse projeto. Então, foi discutido, foi conversado, e aí, agora, o processo ele está em fase de liberação de recurso. Então, ele já foi reconhecido, já foi autorizado, e já foi, como é que a gente fala, Guilherme? Aprovado, isso, obrigada. E agora a gente está aguardando, então, só essa discussão interna lá do Ministério, para que eles autorizem fazer a licitação aqui da obra. Né? Então, já está nesse pé. Por isso, desse desmembramento, por isso que foi separado a Ponte Grande, pela urgência e emergência que tem dessa obra ficar pronta, separada das pontes menores. E aí, o plano de trabalho das pontes menores, também tem ali o número do protocolo, ficou do valor das 10 pontes menores, Cido, pode passar que é na próxima via. Ficou em 3 milhões... 400... Está aqui embaixo. Como é a imagem da internet, daí a qualidade da hora de reproduzir não ficou boa. 3.456.711.
Isso. Esse valor, então, também é relativo às 10 pontes menores, né, dos problemas que foram encontrados daí dentro daquele levantamento que foi feito pelas equipes a campo. Seria isso, pessoal. Fico à disposição para esclarecimentos e agora a gente pode estar conversando, então, com relação ao projeto. Sim, volta um pouquinho, Cida, aqui, faz favor. Isso. Aqui, se vocês repararem, tem o número 10. Então, são 10 projetos. Cada ponte é um projeto. O que acontece? Quando esse documento chega lá em Brasília, cada projeto desses teve que ser alimentado. Quantas pessoas habitam naquela comunidade, quantas pessoas são atendidas por aquela ponte, se tem transporte escolar, se tem transporte de leite, de safra, né? Então, é feito todo esse levantamento. O Ministério entende que as pontes, elas precisam ter um número considerável de pessoas que passam nela, que utilizam a ponte para que o governo libere aquele recurso. Então, assim, se há uma ponte menor, a gente, por exemplo, citou aqui na Água da Esperança, tem uma ponte que a gente solicitou e ela não é muito utilizada, por exemplo. Aí o que acontece? A Defesa Civil vai fazer essa análise e eles dão um parecer se ela vai ou não ser contemplada. Então, não é a Prefeitura que define quem vai e quem não vai. Quem define, na verdade, são o pessoal da engenharia, lá do Ministério, que verifica se ela tem prioridade ou não. Se eles entendem aquela ponte como uma prioridade ou não. Por exemplo, a Ponte Grande, eles viram que tem uma prioridade. Por quê? Porque além de todas as comunidades que ela tem a interligação, ela também faz a ligação ali com o município vizinho de Ramilândia, né? Então, eles também entendem isso, eles também levam isso por conta. Aqui no assentamento também tem uma ponte importante que faz a divisa com Vera Cruz do Oeste. Então, também eles têm esse entendimento dessas pontes que fazem a divisa com os demais municípios, né? Então, eles também analisam toda essa situação. Isso. Sim. Aquele valor dos 12 milhões e pouco de prejuízo, o governo não vai vir aqui e vai devolver para cada agricultor, para cada família, para cada pessoa que foi atingida. Não é assim que eles devolvem o dinheiro. Esse valor, eles fazem um levantamento geral para ver como que o município teve o prejuízo, de uma forma geral. Para o agricultor e para as demais famílias, vem em forma de benefício. Por exemplo, vai arrumar a estrada, vai arrumar a ponte, vai arrumar os pontilhões. A Defesa Civil recebeu os kits de colchão, recebeu o kit de higiene, né? Kit de higiene, kit de cobertor, travesseiro, né? Para uso das famílias. Então, não é um dinheiro, um recurso que o dinheiro vem e entrega para cada família que teve o prejuízo. Não é dessa forma. O governo faz de forma coletiva, repõe os remédios na área da saúde, né? Faz dessa forma o repasse do recurso. Então, aquele levantamento que foi realizado nas casas não significava uma garantia do prejuízo ser ressarcido. Muito pelo contrário. Aquele valor era para um levantamento geral do município, quais as percas, para que a gente pudesse gerar o documento de defesa civil, lá, o decreto de emergência, porque em cima desse documento reconhecido, o agricultor que tem o seguro pode ir no banco e acionar o seguro daí, a partir dessa situação. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? A gente vai ficar aqui, né, Sandro, para esclarecer, para continuar conversando. Sim, obrigado, Patrícia. Fica aí já aberto, né, para os questionamentos. Queria pedir para o vereador Leonardo acender a luz ali já para nós.
Uma dúvida, prefeito, que a população nos traz e nos deixa um pouco preocupado, por esse ano ser um ano eleitoral, né, infelizmente, a partir de junho, 6 de junho, se eu não me engano, alguns repasses para o município, né, cessam e voltam, né, só depois da eleição, só depois de outubro. Tem algum perigo de chegar nessa data e esses recursos, né, para a ponte, enfim, tudo que foi levantado aí, serem brecados devido à eleição desse ano? Essa é uma preocupação que nós tínhamos também, Sandro, mas o que a gente recebeu de orientação, então, é a seguinte: os municípios recebem recursos voluntários, que são os recursos de emenda, e recursos obrigatórios, que são os repasses aí de FPM, ICMS, e no caso do município que é atingido e que tem o reconhecimento da situação de emergência, tanto do governo do estado quanto do governo federal, ele já se torna um recurso obrigatório. Então, independente da situação do período eleitoral, do ano eleitoral, a gente torce para que esse recurso venha antes. Mas se ele demorar a vir, então é um recurso liberado pelo Ministério da Integração. A gente, mesmo que for no período eleitoral, ele tem a possibilidade de vir. Mas a gente tem aí uma esperança de que, pelo menos da Ponte Maior, esse recurso seja liberado aí o quanto antes. Algum vereador quiser fazer algum questionamento? Peço a palavra. Vereador Marinaldo. Queria cumprimentar todos os presentes aqui, os colegas vereadores, prefeitos, secretários, todos aqui presentes. Antes o prefeito passou ali, como ele pegou no mandato, final do mandato de 2016, em 2017. Queria passar também para o senhor, prefeito, os valores, acho que o senhor está por dentro. O mês de janeiro e de fevereiro foi arrecadado 1.505.000. O mês de fevereiro, 1.509.000. Para 2017, pela sorte do senhor, o mês de janeiro, 2.244.000. 700 e poucos mil a mais. Mês de fevereiro, 1.605.000. Mês de janeiro, para vocês verem aqui presente, por presente, 2.433.000 reais. Mês de fevereiro, 2.270.000 reais. Totalizou a diferença de 2018 para 2016 em 1.139.000. Aí eu só queria passar esses valores, dizer para o senhor que temos em caixa, que nem o senhor diz, 1.800.000, graças às economias, mas só o que deu de... Aí temos aqui, aprovado por essa Câmara Municipal, 133 projetos foram aprovados por essa Câmara Municipal. Tem aqui até os 132, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a fazer a abertura de adicional suplementar, excesso de arrecadação. Então, gente, nosso município está até com excesso de arrecadação. Queria dizer para o senhor, se o senhor, com esse valor, se tem estimativas, quando vai terminar, porque tendo esse valor em caixa, dá para nós fazer esse recapeamento asfáltico, acho que daqui para a vila, fazer essas praças, esses estacionamentos que tem bastante reclamação, e até a creche, se tem um prazo quando termina, porque pelo que passaram não chega a 15% para terminar. Seria isso? Eu vou falar. Que bom que esse recurso fosse para mim, mas é para a população. Mas assim, vou falar então um pouco das receitas. Nós tivemos aí, agora está passando pela Câmara esse excesso de receita, sempre teve excesso de receita, mas agora nós, tudo que vem de excesso, de superávit, a gente passa pela Câmara. A Câmara aprova tudo que vem. Antes era feito direto por decreto os excessos e os superávites. E assim, só a título de informação, vereador, eu gostaria que depois também você procurasse, a maior fonte de recurso, de repasse nosso é no FPM. O senhor pode somar lá em 2016, o FPM em 2016, que é a nossa maior fonte de recurso, foi maior do que 2017. Tomara que 2018 venha maior, que a gente vai utilizar esse recurso sim para a população.
Mas eu fico aí a dica. Muitos desses repasses são aí de convênios. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem o município com as negativas tudo em dia. Isso possibilita a gente conseguir esses recursos. O recurso, uma grande parte dos recursos que a gente convenia com a Itaipu, ele entra na fonte livre, então, mas tudo que é de excesso, tudo que é de superávit, passa agora pela Câmara. A gente aí tem esse acompanhamento e essa fiscalização por parte de vereadores. Então, tomara, e Deus abençoe, que a gente tenha um 2018 com muito recurso para a gente poder atender a população. Mais algum vereador gostaria de questionar o prefeito? Ou algum secretário? Peço para discutir. Vereador Leonardo Cazzi. Nem tanto questionar, mas também informar a maneira que foi organizado a coleta de dados, o envio à Defesa Civil, para que chegasse a esse ponto e agora está no aguardo só da liberação de recursos. A gente teve a oportunidade de se reunir um dia após do acontecimento aqui nessa casa. Alguns vereadores acompanharam e se deslocaram, fizemos uma espécie de mutirão organizado pela administração municipal, através da Defesa Civil Municipal. Foi uma espécie de mutirão que passamos quase uma semana, equipes se deslocando no interior, coletando esses dados, para que esses dados fossem enviados a tempo, que era um prazo curto, para poder conseguir esse decreto, que foi o decreto de emergência, né? Estado de emergência. Não chegou a ser estado de calamidade, graças a Deus, porque não houve nem morte. Então, após ter conseguido esse decreto de emergência, que começou todo o trâmite de orçamento, projetos da ponte, envios de dados ao Ministério da Integração. Então, a gente até gostaria que fosse mais rápido esses processos, mas todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento como é dificultoso e burocrático o poder público em âmbito estadual, âmbito federal. Então eu vi o esforço dos funcionários, através da Patrícia e demais funcionários, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, do pátio principalmente lá, através do Pitu, Saúde, o tanto de gente que se deslocou para poder conseguir a esse ponto e estar essa ponte liberada. A gente vê a dificuldade por parte do governo para liberar, mas segundo o prefeito, a gente fica mais tranquilo que é só o recurso entrar neste ministério para que venha e comece a licitação, que tudo que é feito no poder público depende dessas partes burocráticas. Porque não tem como o prefeito pegar um cheque que nem antigamente pegava, e lá já pagar a construtora e vamos construir. Tem que vir a liberação do recurso. Então foi um trâmite com bastante dificuldades, mas graças a Deus eu fico contente e agradecido por estar agora nesse ponto, por falta só a liberação do recurso. Então eu fico contente de poder ter contribuído também nesse momento. Teve outros vereadores que contribuíram também, até para chegar a essas informações até lá na Defesa Civil. Porque antigamente o decreto era só um canetaço do prefeito, estava decretado. Hoje não, tem que mandar todas as informações até lá na Defesa Civil, para que eles decretam aí o estado ou de emergência ou de calamidade. Pode?
acho que é muito válido a sugestão da Patrícia, né? Sim, através do Corpo de Bombeiro, que as comunidades também façam parte da Defesa Civil. Acho que é um passo a ser dado nas próximas reuniões da Defesa Civil, e passando nas comunidades, ou trazendo as comunidades para participar, né, de uma reunião aqui, para ver quem seria esses voluntários. Uma coisa que, prefeito, que eu ouço falar bastante, se há uma possibilidade, porque nós não sabemos, né, se vai demorar 2 meses, 4 meses, né, 6 meses, da ponte ficar pronta. Se há alguma possibilidade de se estudar ali, né, onde tínhamos a ponte, de fazer uma passagem pelo menos de pedestre e moto, bicicleta que seja. Será que junto com a Itaipu, ou, né, através de algum planejamento, né, eu acho que tem que ser uma coisa bem estudada, claro, porque nós não podemos colocar a vida das pessoas em risco também, né? Se há essa possibilidade, porque a gente tem essa incerteza de quando nós teremos a ponte concluída, né? Sandro, na verdade, sim. A nossa maior preocupação justamente com relação a essa segurança. A gente fazer lá alguma coisa provisória, colocar em risco a vida, às vezes, de algumas crianças. Eu acho que a gente vai fazer de tudo, pedir o apoio aí dos vereadores, a gente fazer aí uma campanha. Eu acabo ligando toda semana para o Coronel Renato também. Acho que a gente, se fizer esse empenho aí também, os vereadores, a gente, com os deputados também, a gente vê se consegue a liberação aí o quanto antes. É uma liberação praticamente garantida, é só a questão do tempo mesmo para estar liberando. Eu acho que, da minha parte, eu penso que seria mais sensato a gente procurar agilizar isso do que fazer alguma coisa e colocar em risco aí a vida das pessoas. Qual que seria, prefeito, né, em conversa com os engenheiros aí, iniciou a ponte, a previsão 60, 90 dias? Na verdade, sim. Nós viemos aí com várias formas de execução da ponte, inclusive fizemos algumas reuniões, numa delas a gente vê a questão de forma de construção de pontes. Aí, numa conversa que nós tivemos com os vereadores, lá nós optamos por fazer ela mista pela agilidade. A empresa que passou aí o orçamento disse que, dependendo do tempo, aí, claro que depende todo da situação climática, para pelo menos fazer a fundação. É uma ponte que ela está prevista de 75 metros, com uma largura de 8 metros, também com a passarela, então vai ficar uma ponte muito boa. Mas a execução dela tudo também depende da situação climática. A empresa dessa ponte mista nos disse que, se o tempo colaborar, do início da ponte até a execução final, aproximadamente 90 dias. As pontes de concreto, as empresas que vieram olhar, aproximadamente aí 6 meses, então 180 dias. Mas houve também um questionamento. A semana eu conversei com os engenheiros e eles nos falaram com relação à durabilidade, os engenheiros do Ministério da Integração, a durabilidade dessa ponte mista pela região sul, eles não indicam. Então, ficaria aí da gente também decidir isso com os vereadores, com a comunidade. Eles dizem que a vida útil de uma ponte, porque o que é a ponte mista? Seriam as estruturas dos pilares. Ela está projetada tanto de concreto quanto mista, com 75 metros, com 2 pilares dentro do rio, vigas de 25 metros cada. Então, partiria de 25 metros, um pilar, 25 metros, outro pilar, e 25 metros já estaria do outro lado do rio. A estrutura de baixo toda de concreto, independente de se ela é mista ou não, e as vigas que suportam aí a parte do concreto em cima, que mudaria, as vigas de aço para viga de concreto. Mas os engenheiros da Defesa Civil, eles têm uma experiência muito grande e eles acham que na região sul aqui, por conta do tempo, por conta do excesso de chuvas, ela teria uma durabilidade menor do que a de concreto. Mas ficaria a cargo aí do município fazer a opção até a hora da liberação do recurso, para a gente poder fazer o projeto executivo, para daí sim, também dizer assim, que assim que o governo federal libera o recurso, o município já inicia aí a fase da licitação,
que é aproximadamente aí 40 dias. A gente tem que daí deixar tudo pronto, os projetos executivos, e aí para que a gente inicie a obra. A gente fazendo tudo certinho, a gente torce também, porque é uma obra de um valor elevado, de que as empresas que participem, todas elas estejam em condição de execução e que nenhuma delas entre aí judicialmente, às vezes por questionar alguma questão de uma empresa habilitada ou não, que isso também acaba atrapalhando. Mas se tudo correr bem, se Deus quiser, aí, a gente vai abrir a licitação e o quanto antes vai fazer a execução. Então esse é o prazo, da ponte mista, o pessoal diz que aí na faixa de 90 dias e a ponte toda de concreto uns 180 dias. Nós vimos ali na apresentação da Patrícia, né, todo aquele transtorno que a chuva trouxe, né? Tem muitas reclamações, até aproveitando a presença do secretário de Obras, que tem algumas, né, coisas que aconteceram lá na época, no final de outubro, com as chuvas, né, que estão ainda para ser feitas, né, e tem alguns trabalhos que, segundo a população, poderia ser aguardado um pouco mais para realizar. Não tem como, junto com o secretário de Obras, prefeito, a gente dar prioridade para essas coisas que ainda faltam consertar da época da chuva? Não só na Secretaria de Obras, mas em todas as secretarias, a gente dá uma autonomia aí para os secretários, para que façam, até porque eles estão diretamente ligados aí nas suas secretarias com os problemas, mas eu acho válida essa tua sugestão, e assim também levar, às vezes, ao conhecimento do secretário, que às vezes alguns acontecimentos ou alguns serviços que estão para ser feitos, às vezes não... o próprio produtor às vezes aguarda essa ida da secretaria até o local. A gente pediria sim que sempre que possível os próprios vereadores ou a população informasse aí os secretários do problema que está ocorrendo. Mas é válido assim, mas a gente tem priorizado, presidente, assim, os serviços onde a gente vê uma necessidade muito grande, principalmente aí a questão do transporte escolar, a questão do escoamento de produtos. A gente sabe do trabalho que está tendo lá na Secretaria de Obras, é bastante trabalho, e nesse meio também surgiu aí essas oportunidades dos aviários, dos chiqueirões, e a gente também tem dado um apoio para que as propriedades tenham essa condição. Então, às vezes, até fica um carreador, um acesso para um segundo plano, às vezes a máquina está numa outra localidade, mas eu tenho certeza que o secretário, sempre que for solicitado, aí vai tentar atender da mais rápido possível. Eu não sei, a população que está aqui, né, os moradores mais atingidos lá, se as perguntas que nós fizemos aqui já, né, solucionou alguma dúvida que vocês possam ter, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, pessoal. Isso aqui é uma audiência pública, né, e os questionamentos são livres, né, tanto para nós vereadores como para o prefeito e também para os secretários que estão presentes. Se alguém quer falar em nome da comunidade também. Seu Balduino, queria dar uma palavrinha? Não, seu Balduino, na verdade sim. Quando o governo libera o recurso, aí o município abre uma licitação. Essa licitação, várias empresas podem participar. A empresa que fizer o menor preço, que tiver habilitada de acordo com as exigências da construção da ponte, é a empresa que faz a execução. Então, mas para a gente poder abrir a licitação, para que as empresas façam que participem da licitação, a gente tem que ter o ok lá do Ministério da Integração para poder iniciar. Então, ainda não tem a empresa. Não, na verdade sim. Essa microbacia que nós fizemos o convênio com a Itaipu, é essa microbacia aqui da Água da Esperança, Corvo Branco e assentamento. Assim, as microbacias que já foram atendidas pelo convênio da Itaipu, a Itaipu não convenia mais. Então, assim, o próprio Ministério da Integração, quando ocorreu aqui em 2009,
o Ministério da Integração entendia que também essa questão de microbacia, recuperação de estradas, seria também parte da Defesa Civil. Mas eles já não entendem mais que é isso, eles entendem que hoje a manutenção de estradas, a conservação do solo é por parte daí dos produtores e do município. Então, assim, não vem recurso para isso. A gente vai ter que ir fazendo de acordo com a disponibilidade do município ou do produtor. A gente tem uma lei aprovada aí que a gente pode atender o produtor com 10 horas máquinas por propriedade por ano. A gente tem ainda um pátio de máquina com bastante defasagem de maquinário, a gente está procurando melhorar isso. Por isso que a gente fala também aí que os produtores que ajudem a conservar aí a estrada, porque quanto menos a gente utilizar as máquinas nas estradas, a gente vai ter uma possibilidade de atender mais o produtor, a gente ampliar essa carga horária aí para poder atender diretamente o produtor. Então, assim, não tem ainda essa previsão de fazer em todo o município. Na verdade, sim, a gente não tem essa informação, não sei se a Patrícia, como secretária da Agricultura. Na verdade, a gente até... Eu não vi ali, mas eu sei que tem cadastrado um terraceador, né, Patrícia, para a gente fazer uma aquisição de um terraceador puxado por trator agora. Os tratores que estão na prefeitura aí, praticamente todos eles aí têm a condição. A gente sabe também que feito por terraceador é muito mais rápido, o trabalho fica bem bom. A gente estava emprestando o terraceador de Veracruz, mas ainda o terraceador de Veracruz, pelo que a gente obteve as informações, ele é pequeno. A gente tem cadastrado para fazer a aquisição de um terraceador maior para poder fazer esses trabalhos. Mais alguma colocação? O seu Adolfo Kaiser quer fazer, o seu Albino? Pessoal que lá da Vigo Grau? Na verdade, sim. Essa informação quem poderia dar mais precisamente é o secretário de obras, mas eu sei sim que
está priorizando, que eu falei, está priorizando as estradas mestres, está fazendo, onde está fazendo as estradas mestres, está fazendo o carreador, já que está havendo uma necessidade urgente, mas assim, o deslocamento das máquinas, às vezes, que atrapalha um pouco. Você está fazendo um trabalho numa localidade, deslocar para fazer um carreador só, mas assim, na medida do possível, a gente tem certeza que a Secretaria de Obras vai executar aí todos eles. Mais algum questionamento? Claudir, que anda bastante aí. Isso é uma preocupação grande, o prefeito quiser. Na verdade, assim, nós tivemos, depois do evento, uma conversa com o pessoal do IAP, com o Carlão, para que a gente pudesse aí também tirar algum cascalho sem a licença, pela necessidade do momento. Mas esse período já passou, então a gente está tendo que regularizar todas as cascalheiras. Inclusive, a semana nós estivemos em Curitiba, no IAP, para regularizar a situação de uma cascalheira no assentamento. Lá precisa também dessa autorização do INCRA. Aí também dizer aí de uma boa notícia, nós tivemos lá no INCRA, principalmente quem tem a propriedade que ainda não é titulada, foi aprovada e regulamentada a lei federal, onde possibilita isso. Então agora, aqui no município, a gente tem várias propriedades, né, que tem essa necessidade. A gente sabe que lá na Ponte Nova tem algumas, aqui na Água da Esperança também. Então, assim, foi regulamentado, agora será preciso fazer aí o georreferenciamento das propriedades. São vários municípios aqui na região oeste que vão procurar fazer isso. A gente vai procurar via AMOP, via Cidersop, para que a gente consiga aí, auxiliar aí esses produtores, para que num curto espaço de tempo aí a gente consiga auxiliar para que todo produtor tenha a escritura do seu lote, para poder acessar aí vários investimentos do governo federal, do governo do estado, que tem muita gente que às vezes precisa, mas não tendo a titulação da terra vai ser possível. Também dizer, esqueci de mencionar, com relação ao Cidersop também, que é o consórcio dos municípios aqui, são 8 municípios, nós, São José das Palmeiras, Ouro Verde, Vera Cruz do Oeste, Céu Azul, Matelândia e Ramilândia. Nós fomos contemplados também por no governo do estado, uma patrulha mecanizada, está em fase final já de implantação do consórcio. Então são, se eu não me engano, 8 máquinas que ficarão 20 dias aí a princípio em cada município, 20 dias trabalhado em cada município, para também fazer aí a conservação de estradas. Nós participamos do sorteio, o secretário Pitu foi participar lá da reunião, o município de Diamante ficou em segundo lugar, então o primeiro serviço será feito em Veracruz e depois essas máquinas virão para Diamante. Também via consórcio, pela Itaipu também está em fase já de liberação de vários equipamentos de caminhões para execução de recape asfáltico em cima de calçamentos. Então, os municípios que têm calçamento, que têm aí uma previsão de fazer o recape asfáltico, a Itaipu vai disponibilizar os equipamentos, barateando os custos para que o município aí faça aquisição do material para fazer essa cobertura em cima dos calçamentos. Então, são duas boas notícias também para o município. Via consórcio, ele fica aí destinado para os 8 municípios, mas fazendo uma boa gestão aí, todo mundo será contemplado. Justamente isso que nós estamos esperando, então, né, porque a gente conseguindo esses equipamentos, então eu sei que são caminhões, são as máquinas que preparam o asfalto, a gente tendo isso no consórcio, ele fica um custo praticamente a metade do custo daí para os municípios. E assim que a gente tiver esses equipamentos, a gente vai fazer não só descendo para a vila, ali para Ponte Nova, mas também aí contemplar as outras comunidades. A gente sabe que também não consegue fazer isso tudo a curto espaço de tempo, mas a gente, aos poucos, a gente vai fazendo isso. Também essa semana, nós fizemos a aquisição de 2 ou 3 cargas
para fazer uns tapa-buraco aqui na cidade, e assim a gente também logo em seguida vai fazer um tapa-buraco descendo lá para Vila Bonita, para Ponte Nova. Na verdade, a Itaipu, o recurso que eles vão dar para o consórcio no valor aproximado de 2 milhões, mas então não é o recurso para o asfalto, é o recurso para comprar um maquinário que vai baratear o custo do asfalto. Então, essa é a parceria que a Itaipu vai fazer. Mas o primeiro consórcio, hoje a Itaipu está atendendo 54 municípios da região da MOP, antes atendia só os lindeiros, hoje está atendendo 54, mas o único consórcio que tinha constituído dos 54 municípios era aqui, em Veracruz, que nós fazemos parte. Então, por isso, o primeiro consórcio que foi atendido é o nosso consórcio aqui. Então, esses maquinários virão para o nosso consórcio aqui, o Cidersop. Essa questão do cascalho, né, Claudir lembrou bem ali, eu acho, prefeito, que nós, né, como administradores públicos, temos que priorizar cada vez mais, né, o calçamento com pedra poliédrica, porque fica um serviço definitivo, né, alivia o pátio de máquinas, porque a gente sabe da demanda, o pátio de máquinas às vezes recupera as estradas e em questão de meia hora, 40 minutos, conforme o volume da chuva que cai, né, acaba levando todo o serviço embora. Então, é um pedido dessa casa, né, para a administração municipal. Nós temos agora aqui do cemitério, né, até quase chegando lá no encruzo, né, do assentamento, indo para o Corvo, que vai ser feito calçamento. Então, essas coisas vai melhorando o município, né. Tem muitas coisas que aconteceram no passado, e principalmente as empresas que vêm aqui concorrer, e infelizmente não são empresas sólidas, né, chega na metade do serviço, abandona o serviço e fica o transtorno para o município. Então é um cuidado que nós temos que ter para investir bem o recurso, o serviço ficar bem feito para a melhoria, né, do tráfego da nossa cidade. Só contribuindo então também, presidente, com relação a essa questão do calçamento, como você falou, eu acho que é muito importante essa questão do calçamento. Esse calçamento que nós vamos fazer aqui é uma parceria com a Itaipu, então 50% é custeado pela Itaipu e 50% pelo município, mas o nosso 50% pode ser feito através da preparação do terreno, para puxar o material, para compactar aí a questão do calçamento. Nós tínhamos também como o Sandro falou, tinha a execução de todos os calçamentos nas serras, mas a empresa que venceu a licitação não conseguiu cumprir aquele convênio que a gente tinha, a contrapartida era mínima, mas o valor que a empresa pegou não conseguiu executar e o governo do estado acabou cancelando. Não só aqui no município de Diamante, mas em vários outros municípios, acabou executando aí num prazo de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, apenas 6% do total da execução. Então, mas infelizmente a gente não pode proibir essas empresas de participar, a gente tem que colocar alguns critérios para que a gente consiga minimizar esse problema, mas infelizmente excluir a empresa, se ela tiver com a documentação tudo em dia, a gente não pode proibir de participar. Queria perguntar para o prefeito Guilherme, que nem o senhor falou que o dinheiro não é senhor, o dinheiro não é do senhor, é dos munícipes de Diamante, que o recurso é assim, você paga os impostos, ele vai lá, volta em recurso para a população. Nós estamos com 1.800.000 em caixa. No que o senhor pretende investir esse dinheiro, ou vamos continuar com a mesma conversa de economia, fazendo economia até agora, e muita coisa para ser feita? Muitas das ações, você pode ver ali, né, assim, a gente vai fazendo, a gente tem pago praticamente todos os funcionários, praticamente todos os fornecedores em dia. A gente também está pagando um pouco da dívida que ficou. Não é dívida simplesmente da gestão passada, são de outras gestões, principalmente com relação à saúde. Aí a gente fez um compromisso de pagar o Siscopar, que ficou uma dívida de mais de 200 mil. A gente vem diluindo essa dívida mês a mês, mas é assim, como eu falei, essa Casa de Leis é parceira,
para estar nos auxiliando na melhor aplicação de recursos. Como eu falei, o recurso vai direto para a população. Desses vários convênios que estão aí para ser firmados, precisa de uma grande parte de contrapartida, e uma parte desses recursos vai para a contrapartida para a execução dos convênios. Essa ponte, prefeito, aqui né, que liga a comunidade aqui do seu José Gouveia, que foi transferida lá para o Jacaré, essa ponte, a gente tinha conhecimento que ela seria feita agora nos últimos dias. Em que pé que está, se o secretário pode nos informar? Semana que vem? Muito bom. Mais algum questionamento, pessoal da plateia? Vereadores? Só para encerrar o que eu vinha comentando, né? Esse momento, agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes. Esse momento é importante. As comunidades vêm cobrar da gente, vêm dar sugestão, que é o caminho. Todo mundo falando a mesma língua. Não adianta a gente vir exigir e a gente não contribuir. Então é isso que é importante, vocês estarem presentes, estar junto, dando ideias, sugestões e opiniões. Então, agradeço a cada um de vocês, agradeço a oportunidade também, senhor presidente, agradeço o prefeito pela exclamação e parabenizo a todos que estão empenhados nessa causa. Então, isso é importante. Temos que se empenhar para que saia o resultado positivo, que é benefício da população no modo geral. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leonardo. Vereador Ismael parece que quer fazer um questionamento. Quero cumprimentar aqui o presidente da casa, os demais vereadores presentes, também a todos aqui na plateia, desde já, meu agradecimento pelo comparecimento. É muito importante uma reunião nessa qualidade, pelo fato da gente saber, e nós sabemos o que está acontecendo, e vocês, a partir de agora, muitas dúvidas e muitos comentários que o pessoal pode distorcer, falando totalmente o contrário, vocês estão sabendo agora o que acontece. Eu gostaria de dizer que nós fomos a Brasília, os 8 vereadores e o prefeito. O único que não foi o Leonardo, por motivo de doença, problema a gente não queria que isso acontecesse, mas que ele está passando com o pai dele, que ficou muito sentido de não ter ido, senão teria ido todos os vereadores, aonde nós em Brasília, nós dividimos, e foi 4 vereadores na sala dos deputados federal, um deputado federal, e nós, eu, o Guilherme, o Jair e o Rogério, fomos na Defesa Civil falar com o Renato a respeito da ponte. Aonde nós 3 vereadores aqui, sentados vendo eles conversar a respeito do que se tratava do nosso município em relação à ponte, o Renato puxava no computador dele e falou: prefeito, aqui não tem nada no teu município cadastrado. Está aqui os 2 vereadores que são testemunho do que eu estou dizendo aqui. E ele olhou no computador e falou assim: olha, Renato, coloca ali Diamante do Oeste com D mudo. E aí ele colocou Diamante do Oeste com D mudo, e aí apareceu as nossas pontes. Então eu gostaria de dizer a vocês, é muito importante uma pessoa que tem conhecimento, que tem um conhecimento muito alto em relação a uma administração, porque eu digo para vocês, nós 3 vereadores aqui, com certeza, nós voltaria junto com o prefeito, sem saber de nada o que estaria passando lá naquele momento. Inclusive nós comentamos, nós 3 na hora que nós estávamos lá, que nós não estávamos vendo, ele estava na frente junto lá, mas não sabia de nada. Então é um dos motivos que a gente tem que comentar e passar para vocês o que aconteceu.
Dê a firmeza, aonde que outra coisa que ele colocou, que ele falou que o engenheiro falou, ó, nós temos pressa dessa ponte, porque nós estamos sabendo que o engenheiro vai pegar férias. Aí ele, inclusive ele é catarinense, o Renato, que é o chefe da Casa Civil. Ele falou, não, prefeito, mas ele... Aí ele fala aquela língua dele engraçado lá de Santa Catarina, e ligou para ele e já em seguida ele chegou lá. Chegou e ele comentou com ele, é verdade que você está pegando férias? Aí sim, eu vou pegar uns dias, na época do início de carnaval ali. Aí ele olhou para o prefeito e falou, ó, prefeito, você está sabendo mais do que eu? Né, Jair? Você está sabendo mais do que eu o que está acontecendo aqui? Então eu digo para vocês, gente, é muito importante o conhecimento e correr. Então é para vocês terem uma ideia que nós, vereadores, e o prefeito está enganjado, correndo atrás para que isso aconteça o mais rápido possível em relação à nossa ponte da Vila Bonita. E as demais pontes, mas o principal mesmo, hoje, no momento, é aquela ali que todos nós sabemos. Eu, por exemplo, que como muitos de vocês aqui, que moram aqui há mais de 40 anos, a gente sabe, essa ponte foi fabricada em 73, 74, e hoje está naquela situação ali, todos nós, não é só vocês que estão ali embaixo, na Vila Bonita, que estão tendo um problema sério. Todos nós temos um problema sério, claro que vocês têm muito mais. Então eu gostaria de dizer, a preocupação que nós estamos tendo em relação, os vereadores, prefeito, secretária, enfim, nós aqui da administração, o que está acontecendo para que isso aconteça. Em relação ao que foi comentado também, calçamento. Só esse calçamento aqui, de contrapartida do município, vai passar de R$1 milhão, que vai daqui do cemitério, lá em cima, no alto da Água da Esperança. Então, o município tem realmente que ter dinheiro em caixa para fazer as contrapartidas. O maquinário, vocês viram ali, tem que ter dinheiro em caixa para dar a contrapartida. Então, nós, por exemplo, calçamento, se no passado, no mandato passado, tivesse executado Ponte Nova, Corvo Branco, o Geninho, esses calçamentos ali que o município, que eu, o vereador Sandro, nós estávamos lá em Curitiba, junto com o prefeito, não me lembro agora se tinha mais vereador junto com nós, mas aonde que nós no DR, e ele comentou que foi feito menos de 10% do calçamento que foi liberado para o nosso município no mandato anterior. Então quem está perdendo com isso aqui? É nós, é a nossa população. Então eu peço, prefeito, que não perca, faça o possível e o impossível para que esse calçamento ali realmente saia. Calçamento na Ponte Nova sai, dentro da vila, na Vila Rural, Roselito. É uma necessidade dos nossos agricultores e também nossa, necessidade de todos nós diamantenses, todos nós vereadores, nós precisamos disso aqui. Mas eu digo o seguinte, o mandatário do município, ele tem que saber o que ele está fazendo e não perder obra, e ter documentação, ou seja, o CPF dele, o CPF de uma prefeitura é o mesmo CPF que nós temos, não perder o CPF conforme nós perdemos, o nosso município estava sem documento. Então, por isso que foi perdido muitas obras do nosso município. Então, eu gostaria que isso acontecesse, não é para mim, vereador, não é para os 8 vereadores, aliás, 7 vereadores, fora eu e que tem a Leila, mas sim, isso aqui é para a nossa população, que o que está vindo para o nosso município é importante para todos nós. Então, quem vem no nosso município vai ver, o município tem estrada boa, o município tem calçamento, está sendo feito asfalto. Então, é uma coisa que vem de encontro para quem? É para nós, não é para o pessoal de fora, é para nós que moramos aqui, e se nós estamos aqui, porque nós gostamos de diamante. Confiamos em você e queremos que você faça o que eu estou dizendo aqui e que não perdemos convênio de maneira nenhuma. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos vocês também pela participação. E toda segunda-feira, pessoal, nós temos sessão dessa casa. É muito importante a participação de vocês aqui, que vocês mesmos vão ajudar a divulgar o trabalho que está acontecendo aqui. Não o trabalho nosso, mas o trabalho, os projetos que estão vindo do Executivo aqui para o Legislativo. Isso é muito importante para todos nós e para vocês também. Muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta às comunidades lá, né? Ponte Nova, Roselito, enfim. Tínhamos pré-marcado uma reunião também agora para outra semana lá na Ponte Nova.
se mantemos reunião, se demos mais uns 30, de repente 40 dias para a gente realizar essa reunião lá embaixo, seu Adolfo, o que o senhor me diz? Acho que podemos suspender a outra então por uns 40 dias, Balduino. Né? Então, essas informações a gente pede que, né, os senhores que vieram, né, a gente lamenta os outros que não puderam vir, né, mas que levem essas informações. Eu fiquei muito chateado semana passada quando algumas pessoas, de repente até de má fé, né, hoje tem um correio muito rápido, o correio eletrônico, né, tal do Facebook, que é muito mais fácil ir lá e falar, né, alguma coisa, em vez de vir até a Câmara de Vereadores para tirar informações, é muito mais fácil atacar, de repente, as pessoas pelo Facebook, né? E isso não é legal, a gente, né, não gostaria que acontecesse isso, mas infelizmente acontece. Ficamos no compromisso. Uns 40 dias, então, quem sabe, né, se Deus nos abençoar até lá, o recurso da ponte esteja liberado, já esteja em processo de licitação, para a gente levar informações mais concretas ainda para a população lá. Pode ser? Uns 40 dias, Balduino? Pode ser? Então, eu deixo os microfones. Isso. Deus quiser. Se Deus quiser, né, seu Adolfo? Então, eu deixo os microfones à disposição do prefeito, né, para fazer as suas considerações finais. Depois eu encerro, né, a hora já está adiantada, né? Então, prefeito, por favor. Só a título de esclarecer, também de contribuir com relação à ponte, lá o projeto foi feito dela com 2 metros a mais de altura de onde ela está. Então, ela ficaria 2 metros acima do nível que ela está hoje. Que ela estava. Então, assim, ela vai ficar bem mais alta, então eu acredito que ela vai ter uma vida útil muito maior, se Deus assim permitir, né? Porque de Deus a gente só tem que rezar e agradecer por não ter acontecido nada de mais grave. Então, assim, agradecer o presidente da Câmara, agradecer os vereadores, agradecer a toda a comunidade aqui presente, falar para vocês, assim, de que, graças a Deus, não tem interferência político-partidária em tudo que a gente tem buscado, essa parceria com os vereadores, com o executivo, porque tudo que a gente trouxer de bom não é para o prefeito, não é para os vereadores, é para a comunidade em geral. Então, agradecer aí a Câmara dos Vereadores, sempre pela parceria, todos os projetos que nós mandamos em benefício da comunidade, todos eles foram analisados, aprovados, muitos deles a gente pede até uma votação extraordinária para que esses projetos sejam aprovados, para que a gente seja contemplado quanto antes. Então, mais uma vez, muito obrigado, presidente, obrigado a todas as comunidades, obrigado secretários também, que desempenham o papel com a mais fidelidade possível para que o município possa crescer cada vez mais. Muito obrigado, presidente, parabéns a todos os vereadores, parabéns a toda a comunidade que veio aí prestigiar. Nós que agradecemos, prefeito, né? Agradecendo o prefeito, quero estender nossos agradecimentos a todos os secretários municipais presentes, agradecer imensamente as comunidades que estão representadas aqui hoje. Como já foi falado muito aqui, né, a questão do trabalho da Câmara, essa semana ainda eu procurei, né, o Ivanir, que é o presidente agora da DECAD, para nós vermos a possibilidade de nós voltarmos a transmitir as sessões da Câmara, até para que as informações cheguem à população e a população saiba o que a Câmara de Vereadores tem feito aqui nessa casa, né, os vereadores têm feito, o que nós temos cobrado da administração. Nós, né, temos que ser, né, pessoas responsáveis, né, cobrar aquilo que realmente o município está necessitando. Ninguém está aqui querendo cobrar coisas absurdas. Às vezes, as pessoas que querem ver, né, saiu alguma confusãozinha que faz esse pampeiro todo, mas a intenção da Câmara de Vereadores e os vereadores é colaborar, né, com a administração para que as coisas aconteçam. É claro que a nossa função é fiscalizar, e nós temos procurado fazer isso, né, para que o dinheiro do nosso município realmente seja bem investido, que as coisas realmente aconteçam
no nosso município, que, né, a coisa ande bem, que com certeza, né, a administração fazendo os projetos certinho, aplicando bem o recurso do nosso município, quem ganha com isso é a população. Nós temos, foi falado aqui antes sobre recurso, nós temos notado, né, realmente, prefeito, o nosso FPM infelizmente estagnou, né, praticamente parou no que já vinha vindo. Nós tivemos uma grata surpresa nesses últimos anos de ter, né, um bom ganho com o ICM do município. Aumentou consideravelmente. Isso é muito importante para que, né, os recursos possam vir para o município e ser bem investidos. Nós temos um trabalho muito sério, como o prefeito falou antes, de procurar os nossos deputados, né, os nossos senadores, o nosso governador, a nossa presidência da República, para que os recursos cheguem até a nossa cidade. Porque, né, só com o recurso do município, às vezes, né, não conseguimos dar conta de realizar todas, né, aquelas necessidades que a população precisa. Isso é um trabalho árduo aqui dos vereadores, que nem sempre a população, às vezes, está por dentro, está acompanhando. Aí, né, de repente, acontece essas críticas, às vezes até, né, maldosas. Nós, como o senhor Adolfinho falou antes ali, nós essa semana tivemos a grata satisfação, né, prefeito, de saber que foi feita uma lei lá em Brasília que nossos royalties também vai dar uma melhorada agora, né, nos próximos meses aí. A arrecadação do município vai melhorar mais ainda, né, senhor Adolfo? Nós que agradecemos, né? É isso que precisa acontecer, a população cobrar né, dos vereadores que foram eleitos pela essa população e nós cobrarmos do executivo, né, as benfeitorias que o nosso município precisa. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa tarde, um bom retorno aos seus lares e com certeza daqui uns 40 dias nós vamos fazer essa reunião, né, lá na Ponte Nova e convidar toda a população circunvizinha ali para participar, para nós, se Deus quiser, ter melhores informações ainda para todos vocês, tá bom? Muito obrigado e boa tarde.